com a tua turma, com os teus amigos, fala, galera, escolhe aí, vê qual que você gosta mais. E tem uma dica, tem lá um lugarzinho chamado Preferidos dos Hóspedes, porque é ali que você encontra as estadias mais bem avaliadas de acordo com a turma que já ficou nelas. Eu já coloquei lá os preferidos dos hóspedes. E o melhor, dá para você parcelar isso em até 6 vezes sem juros. Então, para o seu próximo carnaval, entra para Unidos o Airbnb. Beleza? Agora vamos lá, que vai começar o JJ Podcast. Mestre. Joel, que honra. Ah, que prazer. Vamos fazer a mais importante viagem que o ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de nós mesmos, e vamos falar sobre elementos profundos que frequentemente não se toca, ou em podcasts, sim, em palestras, conferências, congressos, a mente humana, o mais complexo planeta. Tivemos a COP30 agora, não tivemos recentemente? O mais complexo planeta. Na COP30 se falou do aquecimento global, o planeta Terra está sofrendo com uma economia de alto carbono, enfim, estamos nos 15 anos mais quentes desde que nós começamos a registrar. Mas o que não se fala é que o planeta mente, ele está mais poluído, mais asfixiado, mais aquecido do que o planeta Terra. Antes de destruir o planeta Terra, nós destruímos o planeta mente. E honestamente dizendo, nunca conspiramos tanto contra a saúde emocional e o futuro da humanidade. Por quê, doutor? Pelos pensamentos? Pela comparação errada? Onde que a comparação é boa? Ela é boa? A síndrome comparativa é um grande problema. E você não precisa treinar uma mente para se comparar. Espontaneamente a mente mente. Ninguém pode nos trair, nos ferir. A mente mente. Ou nos asfixiar mais do que a própria mente. Então, por favor, você pode ter inimigos fora de você, pode ter desafetos, pessoas que te decepcionam, mas ninguém vai te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a própria mente, se você não aprender a geri-la. E por quê? Um dos fatores é que a construção de pensamentos que nunca foi estudado de maneira sistemática, Freud, Piaget, Vygotsky, Erich Fromm, Bion, se você pegar Kant, Hegel, Descartes, eles estudaram uma série de elementos da psique, da existência, das relações humanas, das relações sociopolíticas, mas não estudaram a essência que nos torna homo sapiens, o próprio pensamento. E eu te pergunto, o pensamento é virtual ou real? Você que é uma pessoa inteligente, tem mestrado, trabalhou na academia, você é uma pessoa, do ponto de vista da cultura acadêmica, diferenciado. O pensamento é real ou virtual? Joel, o que você acha? O pensamento é real ou virtual? Quando você conversa com a sua esposa, quando um psiquiatra atende um paciente com ataque de pânico, tá. O pensamento é real ou virtual? Ele quando é virtual. Um pai orienta o filho sobre os seus conflitos, o pensamento é real ou virtual? Ele é criado. O pensamento é criado. Então, nesse contexto, o pensamento ele é virtual. Tá. Mas é a minha percepção, ele é real dentro do meu mundo. Então vamos lá. Recentemente eu dei uma conferência para mestres e doutores em psicologia. Eu fiz essa pergunta. E aí? Eles não sabiam responder. Pô, mas também é um nozinho também, né? E está na essência do que somos. Por exemplo, quando você é um especialista em diversas atividades humanas, em destaque hoje nas relações humanas, e também é um especialista na área de educação física. Quando uma pessoa come uma porção de pães, ele comeu carboidrato em tese ou proteína? Carboidrato. Porque nós estudamos. Todo mundo sabe que quando você come pães, você comeu carboidrato em tese, porque foi estudado. Mas infelizmente não foi estudado a natureza, os tipos e o processo de construção de pensamentos. E isso foi um lapso nas ciências enorme, inclusive que impediu de desenvolvermos ferramentas para protegermos a mente, para prevenirmos transtornos emocionais. Uma em cada 2 pessoas, mais de 4 bilhões de seres humanos, tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Nem 1% vai se tratar. Uma em cada 2 pessoas é um número absurdo. Só que isso era antes da pandemia. Depois da pandemia, pioramos o quadro. E se nós não entendemos a última fronteira da ciência, que é o pensamento, porque tudo é pensamento.
Você não ama, inclusive, sem o pensamento, porque você não identifica o objeto do amor. Você não produz podcast se você não usar o pensamento. O cientista não produz conhecimento se não usar o pensamento. O pensamento é a matriz e a matrix de tudo. Só que qual a natureza do pensamento? Ele é real ou virtual? Quando um pai critica um filho, o pensamento é real ou virtual? Quando casais discutem, essa é a grande tese. Eu descobri que o pensamento, ele é imaterial, ele é virtual, ele nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Eu posso produzir milhões de pensamentos sobre esse objeto e a água, mas nunca incorporarei a realidade do objeto pensado. Eu posso tratar de centenas ou milhares de pessoas nos mais diversos dramas emocionais, mas entre eu e o paciente há um anti-espaço insuperável. E eu só consigo me aproximar dele se eu esvazio da minha teoria, do meu ego, da minha necessidade neurótica de intervir. Se um pai não se esvazia, ele está discutindo com o filho, falando dele. Eu dou muitas conferências para magistrados, Associação de Juízes do Brasil. Eu abordo que um juiz diante de um réu, se não se esvazia de si mesmo, ele pode estar interferindo no processo de julgamento, falando dele mesmo e não apenas entendendo e interpretando as nuances do réu. Isso nunca foi estudado. Então, se nós não entendemos que o pensamento é virtual, nós vamos elevar o tom de voz, porque acreditamos que o pensamento é real. Nós vamos criticar demais os outros. Por exemplo, quem critica 2 vezes é um pouco chato. 3 vezes é o que é. Critica a mesma coisa. O que você acha? Reclamão. É um cara muito chato, é um reclamão. E 4 vezes ou mais. Nossa, é insuportável. É isso. Ontem eu dei conferência para 2.000 mulheres e eu perguntei quem é que critica 4 vezes ou mais ou é insuportável. Quase todas. Levantaram a mão. Exatamente. Tipo, eu. Bom, por que nós repetimos a mesma correção? Porque acreditamos que o pensamento é um bisturi real. Ele pode mudar a matrix ou a memória das pessoas, pode mudar a emocionalidade, a angústia, a teimosia, a impulsividade. E nós não conseguimos mudar. Por isso, uma das ferramentas mais importantes que deriva dessa compreensão complexa é que nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Opa. Aí é bom, hein? A gente vive numa era de apontamento de falhas, né? Ou a gente é naturalmente um apontador de falhas? É naturalmente. Você não precisa aprender. Isso é histórico, isso é ontológico. Ontologia, nós falamos que é o estudo da natureza do ser, da essência, da existência. Ao longo da nossa história, nós fomos apontadores de falhas, porque acreditamos que o pensamento, que é um instrumento da nossa intelectualidade, que nós usamos todos os dias para viver, andar, respirar, ele é real, mas não é real, o pensamento é virtual. Então nós temos que aprender a economizar discussões, atritos, capacidade de mudar o outro. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos provocá-los para que eles mesmos se mudem. Quando você muda a era do apontamento de falhas e os pais começam a observar pequenos comportamentos dos seus filhos dignos de ser aplaudidos e começam a dizer: sim, você é incrível, você é demais. Ou executivos e colaboradores começam a observar pequenos comportamentos dos seus liderados e ao invés de ser um criticista, ele começa a ser alguém que gera emocionalidade. Porque uma das características mais complexas é que temos uma intelectualidade que é virtual e uma emocionalidade. Eu te pergunto, eu nem vou descrever, a emoção é real ou virtual? A emoção? Bom, você veio para me entrevistar e eu tô te entrevistando. Mas eu adorei, é porque eu já entendi o teu jeitão. A emoção, ela é virtual. Quando você sente mesmo? Eu sinto, então ela é real. Ela é real. Se você... Mas olha só, o pensamento ele é virtual, mas o pensamento ele não é ele é reflexo de um estímulo, não é? Do ambiente. Detona o gatilho, abre janelas lights ou quilhos ou neutras, arquivos mentais, e você acessa milhares de informações para produzir as cadeias de pensamento. Os estímulos, de fato, representam a mola propulsora da construção de pensamento. Exemplo, estímulos externos e internos. Vou subir para falar para 200 pessoas.
né? Tenho que subir, fazer uma apresentação, defender um TCC, fazer apresentação para uma equipe. A grande parte das pessoas ficam muito nervosas. Aquele estímulo provoca uma janela nela, que pode ser light ou killer, certo? Exatamente. E é o pensamento que determina isso, né? Então aquele frio na barriga pode ser, meu Deus do céu, um monte de gente que eu vou falar, minha boca tá seca, não vai dar, meu Deus, tô nervoso. Ou pode ser, uau. Então você é impressionante. Você, de maneira inteligente, abordou os dois mundos que constituem a mente humana. A intelectualidade, que é virtual, que não tem dor, não tem angústia, é imaterial. Não tem ansiedade, ela em tese, não tem desespero, angústia, não tem humor depressivo, não tem alegria, não tem prazer. A intelectualidade é um mundo fluido. Nós produzimos milhares de pensamentos por dia, porque na esfera da virtualidade somos deuses que constroem com fluidez e uma criatividade surpreendente. Cada ser humano, mesmo aquele que não frequentou uma universidade ou fez o stricto sensu, mestrado ou doutorado, ele tem uma criatividade tão ou maior do que qualquer cineasta de Hollywood. Você não precisa assistir a um filme de terror para se aterrorizar. Exato. Basta você dar liberdade para a sua própria mente. Bom, então a intelectualidade é fluida. Agora, nós não produzimos milhares de emoções por dia, porque a emoção, ela é real. Uma pessoa que está sentindo dor, não importa se ele define intelectualmente, virtualmente, ela como angústia, ansiedade, humor triste, não importa. Okay. Ela está sentindo um sofrimento. Então, a emoção, ela é real. Então, portanto, há dois mundos completamente diferentes. Um mundo hipercriativo, que nos leva a pensar no futuro, remoer o passado, construir personagens, projetos, sonhos, milhares de ambientes, fantasias, todos os dias, inclusive quando dormimos nos sonhos. E é um mundo que pode ser arrastado pelos pensamentos, que é a emocionalidade. Então, se você for dar uma palestra, ou uma pessoa for dar uma palestra,